Em 1822, um império se fragmenta. Um oceano de incertezas separa dois mundos. E no meio de uma tempestade política, uma nação está prestes a nascer. Enquanto as ondas da mudança batiam violentamente contra as costas do Brasil, um destino grandioso era forjado. Portugal, enfraquecido pelas guerras napoleônicas, tentava desesperadamente reverter o relógio. As Cortes de Lisboa, a Assembleia que governava o reino, exigiam o retorno imediato da família real e o desmantelamento de todas as instituições criadas no Brasil. O objetivo era claro: reduzir o Brasil novamente à sua antiga condição de colônia. A partida de Dom João VI, de volta para Portugal, deixou um vácuo de poder e um jovem príncipe regente, Dom Pedro, no centro de um furacão político. O Brasil, que havia sido elevado a Reino Unido, não aceitaria retroceder. A tensão era palpável em cada canto do vasto território. Essa divisão não era apenas entre Portugal e Brasil, mas também dentro do próprio Brasil. O mapa do país parecia um mosaico de lealdades conflitantes. No norte e nordeste, províncias como Bahia, Maranhão e Pará, com fortes laços comerciais e militares com Lisboa, mantinham-se fiéis à coroa portuguesa. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, o sentimento de autonomia crescia a cada dia. A elite local, liderada por figuras como José Bonifácio de Andrada e Silva, via em Dom Pedro a única esperança de manter a unidade territorial e evitar que o Brasil se despedaçasse em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. O país estava à beira de uma guerra civil. No epicentro dessa crise estava um jovem de apenas 23 anos, Dom Pedro de Alcântara. Impulsivo, corajoso, mas também dividido. De um lado, a lealdade ao seu pai, o rei de Portugal. Do outro, o clamor crescente de um povo que o via como seu líder, seu defensor. Os retratos da época nos mostram um homem de olhar determinado, consciente do peso da história sobre seus ombros. Ele não era apenas um príncipe europeu em terras tropicais. Ele havia crescido no Brasil, amava esta terra e entendia suas aspirações. A decisão que ele precisava tomar não definiria apenas seu futuro, mas o de um continente inteiro. Seria ele o instrumento da recolonização ou o libertador de uma nova nação? A pressão de Lisboa se tornou insuportável. Decretos chegavam um após o outro, ordenando o retorno imediato de Dom Pedro a Portugal. A resposta veio em 9 de janeiro de 1822, um dia que entraria para a história. Uma petição com mais de 8.000 assinaturas foi entregue ao príncipe, implorando para que ele ficasse. Diante da multidão que se aglomerava no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Dom Pedro proferiu as palavras que selaram seu compromisso com o Brasil. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. O dia do fico não foi apenas um ato de desobediência. Foi a primeira grande declaração de que o caminho do Brasil seria diferente do de Portugal. Os sinos das igrejas badalaram e o povo celebrou, mas todos sabiam que aquela decisão teria consequências. A guerra era inevitável. A declaração do fico foi um desafio direto a Portugal, e a resposta não tardou. Tropas leais a Lisboa, já entrincheiradas em várias partes do Brasil, se prepararam para o confronto. A Bahia, com sua estratégica capital Salvador, tornou-se o principal bastião da resistência portuguesa. No Maranhão e no Grão-Pará, as elites locais e as guarnições militares também reafirmaram sua lealdade ao governo de Lisboa. Essas províncias não eram apenas focos de resistência. Eram fortalezas que ameaçavam a integridade do nascente Império Brasileiro. A unidade nacional, que hoje nos parece tão natural, precisaria ser conquistada a ferro e fogo. Enquanto viajava de Santos para São Paulo, tentando apaziguar disputas políticas locais, Dom Pedro recebeu notícias urgentes do Rio de Janeiro. As cortes portuguesas haviam anulado seus decretos e o ameaçavam com um processo por traição. A paciência havia se esgotado. Ali, às margens do riacho Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, ocorreu o gesto simbólico que romperia para sempre os laços com Portugal. Puxando sua espada, Dom Pedro bradou as palavras imortais que ecoariam pela história: independência ou morte. Esse grito não foi apenas um desabafo, mas uma declaração de guerra. A partir daquele momento, não havia mais volta. O Brasil era, por direito e por decisão,
uma nação independente. O grito do Ipiranga foi o estopim, mas a verdadeira luta pela unidade estava apenas começando. Seguiu-se uma violenta guerra de independência, travada em múltiplas frentes. Por terra e por mar, brasileiros lutaram contra portugueses e também contra outros brasileiros. Na Bahia, a Batalha de Pirajá e o Cerco de Salvador foram decisivos. No Piauí, a Batalha do Genipapo, embora uma derrota tática para os brasileiros, mostrou a determinação do povo em lutar pela causa. Mercenários estrangeiros, como o almirante Cochrane, foram contratados para liderar a recém-criada Marinha Brasileira, que desempenhou um papel fundamental ao bloquear portos e forçar a rendição das tropas portuguesas no norte. Cada província representou uma campanha militar, cada vitória, um passo em direção à consolidação do território. A tarefa de unir um território de dimensões continentais, com interesses regionais tão diversos, foi monumental. A pacificação não foi um processo simples. Mesmo após a expulsão das últimas tropas portuguesas em 1823, conflitos internos continuaram a surgir. Revoltas como a Confederação do Equador em Pernambuco em 1824 mostraram que a ideia de um governo centralizado e monárquico no Rio de Janeiro não era unanimidade. Dom Pedro I teve que usar tanto a diplomacia quanto a força para subjugar as resistências e impor a autoridade do império. O preço da unidade foi alto, pago com sangue e sacrifício, mas essencial para evitar a fragmentação que marcou nossos vizinhos hispano-americanos. Finalmente, a poeira das batalhas começou a assentar. Uma a uma, as províncias foram pacificadas e incorporadas ao Império do Brasil. A bandeira verde e amarela, com o brasão imperial ao centro, começou a ser hasteada em todo o território, do Oiapoque ao Chuí. Em 1825, Portugal, sob pressão da Inglaterra, finalmente reconheceu a independência do Brasil. A visão de um país unido sob uma única bandeira, um único governo e um único imperador, que parecia tão distante poucos anos antes, tornava-se realidade. Um império havia nascido nos trópicos, unificado não pela ausência de conflitos, mas pela superação deles. Ao olharmos para trás, vemos a figura de Dom Pedro I como o catalisador desse processo. Um homem de personalidade complexa, cujas decisões audaciosas e, por vezes, autoritárias, foram cruciais para manter o Brasil unido. Sua escolha de permanecer, seu grito pela independência e sua determinação em lutar pela unidade territorial moldaram a nação que conhecemos hoje. Ele foi o homem certo, na hora certa. Um homem, uma decisão, uma nação. Do caos da separação, da fúria das batalhas e da teimosia de um príncipe, nasceu a unidade brasileira. A história do nascimento de nossa nação é um lembrete poderoso de que a identidade de um povo é forjada nos momentos de crise e na coragem de lutar por um futuro comum. A bandeira que tremula hoje é herdeira direta daquela que foi erguida em meio ao fogo e à esperança. Do conflito, nasceu a unidade. E essa é uma lição que jamais devemos esquecer. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima.